Oi, João. Hi, Fabi. How are you? Bom dia. Tudo bom? Gratidão, João. Tenha um ótimo dia para você também, um abençoado dia. Oi, Vinícius. Tudo bem? Buenos dias. Então, opa! Acabou de tomar um chimarrão. Thank you, Fabi. Quem tiver aí um copinho com água, pode deixar do ladinho. Eu nunca tomei chimarrão, porque a gente vai iniciar o nosso estudo, o nosso Evangelho no Lar. Então, esse é o momento para a gente se conectar com os nossos mentores, se conectar com os ensinamentos de Jesus. Pega um copo com água. Thank you! Water. A glass of water. So our guides can bless the water. You are my biggest gifter. Então, thank you, Fabi. Thank you. You are very kind. Thank you for your support in this life. Então, a gente vai começar o nosso Evangelho, esse momento especial da nossa semana, para a gente se conectar com o nosso interior, com a nossa alma e também com os ensinamentos de Jesus, que são tão importantes. A gente utiliza como base o Evangelho segundo o Espiritismo. Thank you, Fabi, for the gifts. A gente utiliza esse livro como base. This is our book. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E a gente vai inicialmente fazer uma prece. Quem tiver um copinho com água, deixa do ladinho, porque os nossos mentores eles vão fluidificar, tá bom? Então você pode fechar os olhos. You can close your eyes and breathe. Sinta o presente, feel the moment. Conecte-se com o seu interior, com os mentores. Vamos convidá-los para estarem aqui conosco nesse momento tão especial da nossa semana. Que o Mestre Jesus possa conduzir esse trabalho, que os nossos mentores possam conduzir esse trabalho. E que a gente possa levar todo o conhecimento que nós vamos adquirir hoje
para as nossas vidas, que a gente consiga aplicar, implementar o conhecimento no nosso dia a dia. Obrigada pela oportunidade da vida. Então, podemos abrir os olhos. You can open your eyes. Breathe. Faz uma respiração profunda, sente o presente, se conecta, porque o que nós temos é o agora. Isso é importante, é esse momento. Então, muita gratidão a todos que estão aqui, contemplando e desfrutando deste momento. Quem tiver o livro em mãos, pode abrir na página 18. A gente vai entrar no capítulo, no item 2, na verdade, que fala sobre a autoridade da doutrina espírita. E embaixo tem um subtítulo que diz: Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos. A todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Então ele começa dizendo o seguinte: se a doutrina espírita fosse uma criação puramente humana, só teria por garantia o conhecimento daquele que a tivesse criado. Acontece que ninguém na Terra poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Isso é uma coisa que a gente acaba falando nas nossas lives, né? Sobre a tal da verdade absoluta. Se existe uma verdade absoluta, na minha humilde opinião, nós ainda seríamos muito imaturos, espiritualmente falando, para compreender essa verdade absoluta, caso ela exista. Então, continuando, ele diz: se os espíritos tivessem revelado a doutrina espírita a um único homem, nada poderia lhe garantir a origem. Obrigada, Pati, pelo coração. Gratidão. Então, se os espíritos tivessem revelado a doutrina espírita a somente um único homem, nada poderia lhe garantir a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele homem que tivesse recebido a doutrina. Então, a gente ficaria, digamos assim, refém das palavras de um único homem. Ele poderia, mesmo que esse homem fosse portador de uma sinceridade absoluta, ele poderia, no máximo, convencer as pessoas de seu meio e até ter seguidores, mas jamais conseguiria reunir todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Por isso, ele encarregou os espíritos de levarem essa mensagem, essa boa nova, de um polo ao outro, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir as suas palavras. Então, a gente vai ver aqui no livro que nós temos vários espíritos
se manifestando ao longo de todo o nosso globo, ao longo de todo o planeta, para que todos pudessem ter as mesmas informações, para que as informações elas fossem coerentes e para que nenhuma pessoa ou um país, digamos assim, fosse privilegiado. Bom dia! Qual é o seu nome? Você disse o seguinte: eu sou evangélico, mas estranhamente em meus sonhos eu estou sempre dentro de um campo de concentração. Nesses sonhos, ando em corredores e salas onde ainda serão tomadas. Hoje vou passar por um psiquiatra para tentar descobrir isso. Bom, no caso do Arilton, obrigada, Arilton. E obrigada pela sua pergunta também. E por você se sentir seguro aqui nesse espaço em compartilhar essa informação que é tão pessoal sua, né? Então eu fico feliz. Bom, com relação à visão espírita, você pode estar tendo acesso a alguma vida passada sua. Num campo de concentração ou de onde você era algoz ou vítima, né? Onde você poderia ser, eu não sei se você se vê como sendo um soldado ou como sendo um preso, uma presa, né? Que foi capturada, né? Uma pessoa que foi capturada e está então nesse campo de concentração. Mas isso pode ter a ver com uma vida passada. Você pode estar tendo esse acesso. Eu não sei o que o psiquiatra vai te falar. Eu não sou psicóloga e nem psiquiatra. Aqui a gente está fazendo o estudo da doutrina espírita, né? TikToker, você pode me tirar uma dúvida? Se existe uma constante evolução, por que existem tantos encarnados ruins? É uma pergunta bem complexa. Eu vou tentar resumir um pouquinho, tá? Ao meio-dia, a gente tem lives desse livro aqui, Os Exilados de Capela. Esse livro conta a história da nossa humanidade na visão espiritual, científica e histórica. Então, até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ainda chegar nessa parte, tá? Mas que ele diz que os planetas, eles também vão evoluindo. Então, nós estamos hoje, a Terra está hoje no estágio de provas e expiações, mas a gente está migrando, a gente está fazendo uma transição planetária para o novo mundo, para um novo estágio evolutivo, que seria o de um mundo regenerado. Então, no livro Os Exilados de Capela, conta que Capela, isso há milênios, né? Estava passando também por essa transição planetária e os espíritos que insistiam, digamos assim, na ignorância, no mal, eles não iam mais conseguir sustentar uma frequência vibracional mais sutil. Então, o que acontece com esses espíritos que não conseguem acompanhar a evolução de um planeta? Eles são deportados para outro planeta mais inferior para ajudar aquele planeta mais inferior na sua evolução. Então, no caso aqui, tanto no livro Exilados de Capela,
quanto no livro do Allan Kardec, aqui, né, do A Doutrina Espírita, fala que a grande maioria dos espíritos que foram exilados de Capela vieram para a Terra. E a grande maioria desses espíritos somos nós. Então, nós já seríamos espíritos exilados. E aí, então, a gente continua a nossa evolução aqui na Terra, buscando a nossa própria evolução. Só que, assim como aconteceu em Capela, a gente também está tendo o que se chama de separação do joio e do trigo. Ou seja, nas colônias espirituais, por exemplo, a gente tem energias mais homogêneas, que são energias mais sutis. Agora, aqui no planeta Terra, a gente tem energias heterogêneas, energias que se misturam. Nós temos energias mais densas, então um exemplo mais recente, eu acho que a gente pode trazer é o Rio de Janeiro. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Mas nós também temos energias mais sutis, em conjunto com essas energias densas. E isso tudo serve para o nosso aprendizado. Então, quem está vibrando mais negativamente, né, mais densamente, pode ter a oportunidade de aprender com aqueles que estão querendo vibrar mais sutilmente, que estão querendo fazer deste mundo um mundo mais fraterno, estão querendo integrar o amor nas suas vidas. Eles têm a oportunidade de se inspirar nesses espíritos. E os espíritos que já não cometem mais crimes, já, enfim, ultrapassaram essa questão evolutiva, que estão querendo se melhorar, que têm essa consciência, que estão despertando a sua consciência, precisam aprender a refinar esses sentimentos e essa consciência, no sentido de exercitar, por exemplo, a compaixão com aqueles que ainda estão no crime, na ignorância, na resistência ao amor. Então, por isso que a gente vê essa polaridade. Uns precisam aprender com os outros. Assim como Jesus teve compaixão conosco e tem compaixão conosco, ou os nossos próprios mentores espirituais, eles têm muito essa compaixão com a gente. A gente pode se inspirar nesses espíritos que são mais benevolentes, né, e seguir esse exemplo para com as pessoas que ainda estão na ignorância. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho. Olha só, Arilton disse que a esposa desencarnou faz 2 anos e, estranhamente, ela está em algum lugar. Eu sinto isso. Não tem como a gente saber onde está a sua esposa. Ela pode estar numa colônia espiritual ou pode estar numa zona umbralina, que de repente num cenário que simula uma guerra. Então tem muitos livros que contam sobre, por exemplo, o umbral. O nosso último livro que nós lemos em outubro foi Violetas na Janela. Então, todo dia, ao meio-dia, de segunda a sexta, a gente faz o estudo de algum livro. Mas eu estou salvando aqui do TikTok e eu vou colocar todo esse material também no YouTube, no meu canal no YouTube, que é Karina Mann, que é o meu nome mesmo. Então, eu já estou fazendo esse processo de salvar todas as lives e programar isso tudo no YouTube, porque eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Do que acontece com a gente, com o nosso espírito depois da morte do corpo físico. Então, cada caso é um caso.
O que você pode fazer, uma orientação, caso você esteja sentindo, caso você tenha uma intuição de que ela está em sofrimento no plano espiritual, você pode fazer orações para que ela fique bem, para que ela restaure a sua saúde, para que ela encontre o seu caminho, para que ela siga o mentor espiritual dela, para a cura, para a alegria, para uma colônia espiritual. Então, sempre orar pedindo para que os nossos entes queridos estejam bem e para que eles fiquem tranquilos conosco, porque eles acabam sentindo as nossas emanações. Então, se a gente prolonga o nosso sofrimento, eles acabam sentindo lá do outro lado. Então, como é uma nova vida, como é uma nova adaptação a uma outra realidade, a um outro plano dimensional, então aqui a gente vive na 3D, como a gente chama, né? Na realidade física. As colônias espirituais, o umbral seria o plano 4D, ou seja, a quarta dimensão, que é o plano invisível, o plano espiritual. Nós temos o plano físico e o plano espiritual. Viliman, como se livrar de mentores? Na verdade, os nossos mentores espirituais, todos nós recebemos um guia, né? Um mentor espiritual. E ele, na verdade, é um espírito de muita luz e que vem nos ajudar. A missão dele é nos ajudar na nossa encarnação. Por exemplo, neutralizar energias negativas, por exemplo, de espíritos obsessores que muitas vezes tentam nos atacar. Então, às vezes, quando a gente tem uma intuição, né? Vamos supor, eu estou indo para o meu trabalho e aí, assim, do nada me vem uma ideia de que, opa, é melhor eu pegar esse caminho. E aí você altera a sua rota. Muitas vezes são os nossos mentores nos intuindo para que a gente se proteja de alguma forma, para que a gente não pegue um acidente ou não se envolva em um acidente. Então essa é a função dos mentores. Essa é a função da nossa espiritualidade. Eles são nossos amigos e possuem um laço muito forte conosco. Então vamos continuar a nossa leitura. Então Deus quis que a nova revelação, no caso a primeira revelação, seria os 10 mandamentos. De acordo com a doutrina espírita aqui, tá? Os 10 mandamentos. A segunda revelação seria a vinda de Jesus. E a terceira revelação seria a doutrina espírita. Então Deus quis que essa nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Por isso, encarregou os espíritos de a levarem a um polo ao outro, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir as suas palavras. Então Deus, ele não pune e não privilegia ninguém. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Se o homem quer evoluir, ele deve fazer por mérito próprio. Um homem pode ser enganado ou enganar a si mesmo. Porém, não há como enganar milhões de pessoas
quando elas veem e ouvem a mesma coisa em vários lugares e ao mesmo tempo. Isso é uma garantia para cada um e para todos. Pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer com que desapareçam as multidões. Pode-se queimar livros, mas não se pode queimar espíritos. Mesmo se todos os livros fossem queimados, a fonte da doutrina espírita não seria atingida, porque ela não está na Terra. Ela surge de todos os lugares e qualquer um pode receber os seus ensinamentos. Se faltassem os homens para propagá-la, haveria sempre os espíritos que alcançam a todos e aos quais ninguém pode alcançar. Então até aconteceu com o próprio Allan Kardec. Ele era um professor muito renomado e então um espírito, através de um médium, né, se comunicou com ele e falou que ele tinha essa missão. E ele respondeu ele assim, mas e se eu não der conta, né, dessa missão, que é uma missão muito ousada, é uma missão, imagina, 1800 e pouco, naquela época você falar em espíritos, isso era bruxaria, era, né, complicado, ousado. E aí os espíritos respondem para ele: se você não quiser aceitar a missão, outro irá aceitar. Se você não der conta, outro vai dar. A questão é, essa boa nova será revelada de um jeito ou de outro. Você pode aceitar ou você pode recusar. Se você não der conta ou se você recusar, outro fará esse trabalho. E aí então ele aceita a missão. Se eu não quiser evoluir, mas ser extinto em espírito, uma vez criados, a gente não evolui, digamos assim. Então esse é o nosso destino. Um dia nós seremos espíritos super evoluídos. O espírito mais evoluído que nós conhecemos hoje, que nós temos ciência, conhecimento, é Jesus. Um dia a gente vai alcançar também esse grau de evolução através do nosso progresso. Oi, Gabi. Tudo bem? Bom dia. Portanto, são os próprios espíritos que fazem a propagação do espiritismo, com o auxílio, com a ajuda de incontáveis médiums que surgem de todos os lados, em todos os cantos do nosso globo terrestre. Médium, a palavra médium ele é intermédio de algo, no caso do plano espiritual para o plano físico. Ele faz essa intermediação. Por isso, a nomenclatura médium. Se houvesse somente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria muito pouco conhecido. O próprio intérprete, independentemente de sua classe social, seria motivo de desconfiança, pois além de ser questionado por inúmeras pessoas, não seria aceito por todas as nações. Por isso que vem,
começa ali com as mesas girantes. Eu acho que a gente vai falar também sobre as mesas girantes aqui no Evangelho. Que começa com esse fenômeno físico para justamente chamar a atenção das pessoas para essa boa nova, né? Oi, PH! Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na página 18. 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo da página 18. Então, o fenômeno das mesas girantes, como a gente vai ver mais para frente, ela surge em diversos lugares do globo, para não, como a gente viu no parágrafo anterior, né? Porque Deus, ele não vai privilegiar uma nação, um grupo de pessoas, uma só pessoa. Então, quanto mais pessoas ficarem sabendo dessa boa nova, mais concreto isso vai ficar, né? Mais real. Bom dia! Entretanto, então, o próprio intérprete, independente de sua classe social, seria motivo de desconfiança, pois além de ser questionado por inúmeras pessoas, ele não seria aceito por todas as nações. Por isso que esses fenômenos começaram a acontecer em vários lugares do mundo. Entretanto, com os espíritos se comunicando em vários pontos da Terra, com todos os povos, com todas as seitas e com todos os partidos políticos, eles acabam sendo aceitos por todos. Então, porque eu não vou estar seguindo uma ideologia, por exemplo, ou isso não faz parte de uma nação ou de uma cultura, isso é global. Esse foi o intuito. Então, o Espiritismo, ele deixa bem claro, não tem uma nacionalidade, não parte de nenhum culto existente e não é imposto por nenhuma classe social. É para todos. Qualquer um pode se comunicar através de médiuns sérios com seus parentes e amigos que já desencarnaram, quando isso lhes é permitido. Porque a gente viu no livro Violetas na Janela, que nós estudamos no mês de outubro, que existe toda uma organização para que essa comunicação entre encarnados e desencarnados possam acontecer sem que haja prejuízos para ambas as partes. Então é preciso ter lucidez, é preciso ter calma, é preciso ter consciência para que as pessoas não saiam prejudicadas. Era preciso que o Espiritismo se mantivesse neutro para que pudesse conclamar todos os homens à fraternidade, para chamar todos os homens à fraternidade. Esse é o nosso objetivo. Alguém perguntou sobre a questão de Jesus, né? Jesus veio nos ensinar o amor, o sentimento fraternal. Oi, Eric, bom dia! Ele veio há 2000 anos, né? Faz um tempo. Faz um tempo. E ainda há muito que a gente aprender, há muito que a gente trabalhar internamente. Esse sentimento de fraternidade, ele não foi desenvolvido completamente ainda na nossa sociedade.
Se tivesse sido desenvolvido, nós não veríamos violência, nós não veríamos essas desigualdades sociais tão discrepantes, nós não veríamos guerras. Eu vou até sublinhar essa parte aqui. Então, era preciso que o espiritismo se mantivesse neutro para que pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Se ele não tivesse se colocado sobre esse terreno neutro, ele teria alimentado as desavenças, em vez de apaziguá-las. A força do Espiritismo reside na maneira universal com que os espíritos passam os seus ensinamentos, sendo essa também a causa de sua rápida propagação. A voz de apenas um homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Então, novamente, ele está aqui reforçando do porquê que a comunicação dos espíritos, ali em 1800 e pouco, foi sendo feita em todos os locais do mundo. Oi, Jean! Eu não me considero espírita, eu me considero espiritualista livre. Mas eu adoro estudar o espiritismo. O mesmo não acontece quando milhares de vozes são ouvidas ao mesmo tempo, em vários pontos da Terra, que foi o que aconteceu, começou a acontecer com as mesas girantes. Proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os de forma igual a ignorantes e sábios, sem que ninguém seja excluído. É uma vantagem que nenhuma das doutrinas surgidas até hoje possuiu. Portanto, se o Espiritismo é uma verdade, ele não teme a má vontade dos homens e nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Essa não é a única vantagem resultante da posição excepcional em que se encontra a doutrina espírita. O Espiritismo também tem uma poderosa garantia contra as divisões que poderiam nascer, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. E essa garantia é a de que sempre vai prevalecer o ensinamento da maioria diante daqueles que pensam primeiro em sua promoção pessoal. Ou seja, o bem coletivo, ele sempre vai ser uma prioridade. Então, essas contradições são, sem dúvida, um obstáculo, mas trazem consigo o remédio ao lado do mal. Por isso que tem uma nota do Allan Kardec na página anterior que diz que aqui no livro a gente vai ver os pensamentos, né, as ideias de espíritos específicos, como por exemplo Santo Agostinho, Fénelon, Elizabeth de França, Emmanuel, Pascal,
Hahnemann, enfim. E aí só tem o nome do espírito, não tem o nome do médium. Por que que não tem o nome do médium? Porque Allan Kardec diz que os nomes dos médiums não teriam acrescentado nenhum valor à obra que é dos espíritos. A citação dos seus nomes, ou seja, dos nomes dos médiums, serviria apenas para a satisfação do ego, no qual os médiums verdadeiramente sérios não estão interessados. Então, resumidamente, né? Aqui o que importa é a mensagem, não é o mensageiro. Isso é o mais importante, a mensagem. Sabe-se que os espíritos possuem um nível de conhecimento e que por isso estão longe de possuir individualmente toda a verdade. Isso é muito importante, assim, que é sobre a tal da verdade absoluta, né? Então, por que que eu não gosto de dizer que eu sou dessa religião, dessa doutrina ou daquela? Porque eu vou fazendo os filtros. Então, vão ter coisas que a gente vai ler aqui que eu não vou ser totalmente favorável, que eu acho que a gente já ultrapassou algumas questões que a gente vai ver aqui. No entanto, eu consigo concordar com a maioria da obra, e isso o próprio Espiritismo incentiva, né? As perguntas, tanto que o primeiro livro que foi escrito foi o Livro dos Espíritos, que contém mais de 1000 perguntas sobre um plano espiritual. Então é uma doutrina, é uma filosofia de vida que justamente incentiva o questionamento. Então, como eu falei bem no início da live, assim, se existe uma verdade absoluta, nós não temos maturidade espiritual, sequer temos como compreender o que seria essa tal da verdade absoluta. A gente tem fragmentos disso. E tendo fragmentos disso, ainda muitas vezes é difícil a gente conseguir digerir, é difícil a gente conseguir compreender, tendo fragmentos. Imagina a verdade absoluta, é muito para nossa pequeneza ainda, para nossa imaturidade espiritual. Então, sabe-se que os espíritos possuem um nível de conhecimento e que por isso estão longe também de possuir individualmente toda a verdade. Imagina! Não é dado a todos conhecer certos mistérios. Não é dado a todos conhecer certos mistérios. Então tem perguntas, por exemplo, no próprio Livro dos Espíritos que nem eles vão conseguir responder, que são coisas que estão além, inclusive, da inteligência deles, do conhecimento ou da maturidade espiritual mesmo deles. Oi, Paulo, bom dia! Então, por isso que eu acho que a gente acaba tendo fragmentos da verdade, porque às vezes nem os espíritos mais benevolentes têm todo esse conhecimento para nos passar, porque eles também estão em processo de evolução, assim como nós, mas eles já estão um pouco mais adiantados do que a gente. Então eles conseguem passar um pouco mais de conhecimento para a gente ir ampliando também as nossas consciências. Esse é o objetivo dessa obra. Obrigada, Paulo, pela rosa. Gratidão. Então eu vou até sublinhar isso aqui porque é bem importante.
A gente está na página 19, tá, Paulo? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não é dado a todos conhecer certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua elevação moral e intelectual. E a maioria dos espíritos vulgares não sabe mais do que os homens. Ao contrário, às vezes sabem até muito menos. Então, ó, o que cada um sabe é proporcional à sua elevação moral e intelectual. Então, apesar desses espíritos que passaram todo esse conhecimento para a gente através da codificação espírita, eles também estão no seu processo evolutivo. Então, tem perguntas que o Allan Kardec vai fazer aqui nesse livro. Depois a gente pode fazer também um estudo, né? Acho bacana a gente... daqui a pouco... a gente vai ler 1 milhão de livros ao mesmo tempo. Mas é bacana a gente fazer o estudo do Livro dos Espíritos também. O que vocês acham? Tony Mozo, gratidão pelo presente, seja muito bem-vindo. Então, continuando, algumas perguntas que o Allan Kardec fez aqui no Livro dos Espíritos, os próprios espíritos não sabiam responder. Ou, às vezes eles falam, né, que nós não conseguimos encontrar palavras para explicar essa ideia ou fazer uma analogia. Tem coisas que a gente não faz nem ideia de que existe. Há entre os espíritos, como entre os homens, os arrogantes e os falsos sábios, que julgam saber o que na realidade ignoram e tomam suas próprias ideias como verdades. Existem também, por isso que eu acho importante aqui a gente sempre estar com uma cabeça aberta para novas ideias, para novos pontos de vista. Isso eu acho tão rico e é uma coisa que a doutrina espírita ela incentiva, né, a questionamentos, a você abrir a sua mente para receber novas ideias, novos pensamentos, novos conceitos. Isso eu acho bem importante. No estudo sistemático da doutrina espírita, que a gente aprende, por exemplo, numa casa espírita, no tomo 2, então seria o livro 2, tem uma parte que eu acho sensacional do livro, que diz assim, que vai chegar o momento que a gente também não vai mais precisar do espiritismo, porque a gente já vai ter incorporado todo o sentimento, toda a mensagem que Jesus veio nos passar há 2000 anos atrás e que a gente ainda não conseguiu integrar nas nossas vidas e no nosso ser. Então, o próprio Espiritismo fala, olha, vai chegar um momento que isso aqui também vai ficar super desatualizado, não vai mais fazer nem sentido, porque vocês já vão ter alcançado o que é para ser alcançado. Então, assim, que religião faz isso? Fala esse tipo de coisa? Então, na minha visão, é uma doutrina que não tem, digamos, interesses materiais ou, sabe, políticos ou ideológicos. Como ele fala, o Espiritismo ele não tem nacionalidade. Ele não parte de nenhum culto existente e ele não é imposto por nenhuma classe social. Ele é para todos e ele surgiu, quando ele começou a surgir com as manifestações físicas, com os fenômenos físicos,
surgiu em todo o globo. Então, há entre os espíritos, como entre os homens, assim como tem os espíritos entre os espíritos, é que nem aqui, né? Entre a gente, entre nós, seres humanos encarnados, existe essa diferenciação. A gente tem pessoas, digamos, mais amorosas, mais respeitosas, mais gentis, mais alegres, bem-humoradas, que veem o lado bom da vida, que querem ajudar as outras pessoas. E a gente vê também pessoas que insistem no mal, que gostam de apontar o dedo para o outro, que cometem crimes, atrocidades muitas vezes. A mesma coisa é no mundo espiritual. Essa diferença, essa divergência também acontece no plano espiritual. E existem também os espíritos de ordem mais elevada, que já se encontram completamente desmaterializados e despojados das ideias e dos preconceitos terrenos. Também sabemos que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e que se apresentam inclusive com nomes conhecidos, para que suas ideias fantasiosas sejam aceitas. Todas as revelações que não trazem um ensinamento exclusivamente moral têm sempre um caráter individual, ou seja, sem garantia de autenticidade e, portanto, devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo uma imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Nil, eu te convido a estudar com a gente o Evangelho no Lar, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, porque depois da nossa morte física, da morte do nosso corpo, o nosso espírito ele continua vivendo. Então, eu te convido a permanecer com a gente. Todas as quartas, a partir das 8h45, a gente tem o Evangelho no Lar, onde a gente vai entender sobre um plano espiritual, sobre como nós podemos buscar mais felicidade, integridade nas nossas vidas, alegria nas nossas vidas. Então fica o convite. Exatamente, o espírito ele não morre, ele continua. Em outubro nós lemos o livro Violetas na Janela, que é uma psicografia também de um espírito que desencarnou, a Patrícia, ela desencarnou e aí ela conta, ela foi, né, teve que se adaptar a essa nova realidade, a essa nova condição, e aí ela conta no livro pra gente como foi essa experiência e também retrata nesse mesmo livro experiências de outros espíritos que ela conheceu na colônia espiritual onde ela ficou, que é a colônia espiritual São Sebastião. Então é bem interessante. A gente finalizou a leitura e o estudo desse livro no final de outubro e eu estou fazendo o download de todas as lives referentes a esse livro. E eu vou postar eles eu já estou programando as postagens lá no YouTube, no meu canal no YouTube. É Karina Mann, que é o meu nome mesmo, o canal. Para que mais pessoas tenham acesso, porque são conteúdos muito ricos. É um conteúdo muito rico, que esclarece muitas dúvidas que normalmente a gente tem, né? Do que acontece
com a gente depois do nosso desencarne? Para onde que a gente vai? O que a gente faz? O que vai acontecer com o meu corpo? O que vai acontecer com o meu espírito? Quais são as necessidades que eu vou sentir ou não no plano espiritual? Então é bem interessante, assim, é uma riqueza de detalhes imensa, assim, que ela coloca pra gente. Gratidão, Tony Mozo, obrigada pela rosa. Certinho? Então a gente vai encerrar o nosso estudo. Eu vou marcar aqui pra gente continuar a partir da semana que vem. Então, caso vocês queiram, para quem está chegando aí pela primeira vez, toda quarta-feira, às 8h45, a gente faz o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está bem no início ainda. É a terceira quarta-feira só. E vai ser um prazer tê-los aqui conosco para justamente a gente desvendando esse mundo espiritual na medida do possível. Então, caso vocês tenham gostado de hoje, né, do dia de hoje, na semana que vem, vocês podem trazer um copo com água, porque esse é o momento também que a gente tem de conexão com os nossos mentores espirituais. Eles nos incentivam bastante para que a gente realize esse estudo. Então, semana que vem traga um copo com água, deixe do lado de onde você estiver sentado ou deitado, né? Para que o teu mentor ou a tua mentora espiritual fluidifique essa água. Então, como a gente está chegando no final, a gente vai beber agora essa água fluidificada, para que essa água beneficie o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso emocional, que é importante, né? A gente tentar buscar esse equilíbrio no nosso dia a dia, e eu sei que não é fácil, muitas vezes não é fácil. Oi, Nakamura, tudo bom? Bom dia! E muito obrigada pela rosa. Então esse é o nosso momento de agradecer pela oportunidade da vida, por podermos estar aqui mais um dia e tendo essa oportunidade de aplicar os conhecimentos que Jesus veio nos trazer nas situações que se apresentam para a gente. Porque é no detalhe que a nossa conduta vai fazer a diferença. Então, que nós possamos ficar atentos e atentas ao nosso mundo interior, no caso, os nossos pensamentos, o que eu ando pensando, qual é a qualidade desses pensamentos, o que eu ando sentindo, que tipo de sentimento eu cultivo. Como eu reajo ao que acontece comigo, ao que acontece ao meu redor. A minha reação é instintiva? É violenta?
é irracional? Ou eu estou me dando esse espaço necessário para reagir de uma forma mais amorosa, mais justa, mais pacífica? Como eu ando conduzindo a minha vida? Que essas reflexões possam permear os nossos pensamentos ao longo dos próximos dias e que tenhamos mais consciência, então, na nossa conduta. Agradecemos aos nossos mentores por nos unirem hoje, nesse dia, nesse horário. Agradecemos a eles por toda a ajuda que eles nos dão. E agradecemos a eles também por fluidificarem a nossa água. Então, quem tiver com um copo de água em mãos, pode beber, fecha os olhos, pode fazer uma respiração bem profunda, bem consciente. E tomar a sua água, imaginando que você vai trazer os benefícios para a sua vida. Você pode tomar em goles leves, devagar, engula essa água devagar. Sente ela preenchendo o teu corpo, sente ela nutrindo as tuas células. Sente essa água te nutrindo de saúde ilimitada em todos os sentidos. Saúde física, espiritual, mental, emocional. A água, porque a mágoa é má água. Então essa água limpa, essa água transparente e fluidificada, ela vai limpar toda a mágoa, todas as más águas que você carrega consigo. Se nutra de paz, de muito amor e de alegria, de bom humor, porque a gente sabe que a vida terrena não é assim muito fácil, então é importante que a gente tenha um sorriso no rosto e tenha bom humor e alegria também. Isso é bem importante para dar leveza, né? Nossa, que delícia de água! Que gostoso! Nakamura, são os seus olhos. O que você vê em mim é porque existe em você. Gratidão. Então, meio-dia, temos live, só que de outro livro, Os Exilados da Capela. E
quartas-feiras acontece o nosso evangelho, às 8h45. Que bom que você está em tratamento. Que bom que você tem essa atitude proativa, né? Em relação à sua cura, em relação à sua própria vida, ao seu bem-estar. Eu fico bem feliz. Que bom. Se todos, né? Se todos nós estivéssemos dispostos a buscar essa cura. Porque todos nós, né, precisamos nos curar de alguma coisa, ou de algumas coisas. Então, né? Sobre o Evangelho no Lar, hoje é o nosso terceiro encontro ao vivo. Só que hoje eu postei no YouTube o primeiro encontro, que é o da água abençoada. Aí na semana que vem, quarta-feira, às 8h45 também, eu programo para ficar ao vivo também no YouTube. Semana que vem vai ter a sabedoria... Não, viajei, tô confundindo as lives. Aí semana que vem vai ter o outro episódio. E aí no final de novembro vai ter a live de hoje, tá? É que a gente tem as segundas, que são momento de sabedoria, que eu tava confundindo, né? Água abençoada e a deusa Rhiannon, que é a sabedoria da deusa, muito bacana. Eu acho que tu vai gostar bastante da sabedoria da deusa. Só que essa é segunda-feira, né? Nessa segunda-feira foi a história da pena. Eu acho que você tava nessa, né? Na história da pena. E quartas-feiras são os evangelhos no lar. Então hoje tá saindo o primeiro. Aí semana que vem vai sair o de semana passada. E na outra vai sair o de agora. Tá bom? Assim todo mundo consegue ver, às vezes pega pela metade o encontro ou não consegue acompanhar, né? Mas assim esse estudo pode alcançar mais pessoas também. Tá bom? Então, muito obrigada. Eu te espero meio-dia, espero que você almoce conosco. E uma excelente quarta-feira para todos nós, um dia muito abençoado, que essa água, né, fluidifique o nosso dia, os nossos pensamentos, a nossa energia, né? Eu fico muito feliz, de verdade. Eu fico tão feliz com isso. Muito obrigada. Obrigada pelo teu apoio também nas lives através dos presentes. Isso é bem importante também. Então, gratidão e até daqui a pouco. Vou carregar o meu celular, senão a gente não vai ter bateria para a próxima live. Um abraço e até depois. Tchau, tchau e muita gratidão.